trazer uma história minha. Eu já contei pra vocês aqui no meu canal que eu passei por um sufoco com aquela síndica da onde eu morava antigamente, que foi um tormento na minha cabeça. Hoje eu vou contar pra vocês a história do meu vizinho do andar de baixo. Tudo começou depois que eu mudei de apartamento, né? Procurando paz e amor, beleza. Até que um dia eu recebi um telefonema no meu interfone. Quando eu atendi, era o vizinho lá de baixo, falando: olha, vizinha, já era umas 10h30 mais ou menos. Ele falou: olha, é porque eu acordo para trabalhar 4h30 da manhã, muito cedo. Então, será que tem como você tomar cuidado? Porque eu sinto a porta batendo, eu sinto criança pulando. E eu fiquei um pouco assim, porque de fato eu e o Ada tava brincando na cama, mas a gente não tava tipo, fazendo um alvoroço, mas eu entendi ele, eu falei: não, tudo bem, desculpa, eu vou ter mais cuidado. No outro dia, ele me ligou de novo, no mesmo horário. Aí eu atendi a ele: olha, vizinha, desculpa, tá te ligando, mas é porque eu consigo escutar, é porta batendo, é gaveta batendo. Aí eu falei: nossa, né, porque eu comecei a ter um pouco mais de atenção, eu falei: não, beleza. Aí a partir dali eu falei: não, agora, né, eu vou ter mais cuidado ainda. Aí no outro dia, ele me ligou de novo e falou: olha, pela boa convivência, eu te peço, toma cuidado. Aí eu falei: tá, mas eu tô fazendo o possível de cá, eu tenho uma criança, né, que ele tem 4 anos, eu vou ver o que eu posso fazer de cá, porque realmente a gente já está tomando cuidado. Acontece que ele começou a ligar constantemente na minha casa, dava praticamente 10 horas, ele ligava, parece que ele esperava, aí ele: não, é que eu durmo 9h30, ou seja, 9h30, ainda não é horário de ligar. Então eu acho que ele esperava dar 10 horas para ligar na minha casa para reclamar. E aí ele começou a falar que escutava eu abrir na porta do meu banheiro, que ele escutava eu abrir na porta do guarda-roupa, eu abrindo gaveta. E eu comecei a falar: caraca, que difícil. E aí eu falei: não, tá, eu vou ver o que eu posso fazer. Aí eu comecei assim a mudar totalmente a rotina, a não pisar no meu quarto depois das 10. Aí eu expliquei: olha, o chão do meu quarto não é de porcelanato igual aqui do resto da casa, né? É piso laminado. Talvez por isso que é mais sensível o barulho, então eu vou tomar cuidado. Comecei a andar na ponta do pé depois das 10, comecei a abrir a porta do guarda-roupa devagarzinho, abri a gaveta com muita delicadeza. Mas mesmo assim, ele continuou ligando aqui em casa. E aí, teve um dia que o meu irmão veio aqui pra casa, né, passar a semana comigo. E a gente ficou aqui a semana e eu sempre falei pra todo mundo: ó, não vai no quarto depois das 10, não pise. E todo mundo falava: caraca, mas você tá se privando de entrar dentro do seu quarto depois das 10. Eu: porque incomoda o vizinho de baixo, ele acorda cedo, eu entendo e tal. Só que teve um dia que a gente tava na sala assistindo desenho, eu, meu irmão e o meu filho. E na verdade estava assistindo um filme, né, na sala. E o Adam falou assim: mãe, eu vou pegar um travesseiro. Eu falei: vai lá no quarto, filho, bem devagarzinho. Ele entrou no quarto, pegou o travesseiro. Eu juro que o prazo dele ir no quarto, ele voltar, quando ele chegou na sala, o interfone tocou. Aí eu falei: não é possível. Não é possível. Aí eu liguei, eu atendi, aí ele falou assim: não, é porque eu escutei barulho. Eu falei: olha, moço, são 10h30 da noite e a gente não tá andando no quarto, eu já tô me privando de andar no meu quarto e eu não sei que barulho é esse. E ele falou: não, é que eu escutei. Eu falei: não, o meu filho foi no quarto pegar um travesseiro, não é possível que o fato dele pisar no chão do meu quarto te acordou. Aí ele começou a falar: eu acho que seria legal se você começasse a pensar em como você gasta a energia do seu filho pra colocar ele pra dormir mais cedo, porque, né, a essa hora, criança acordada. Eu fiquei possessa com ele. Falei: gente, como que esse cara tem coragem de ligar na minha casa e falar da criação do meu filho? Aí eu comecei a falar: não, deixa eu te falar uma coisa, aqui em casa quem coloca horário sou eu, entendeu? E ele vai dormir na hora em que eu achar que é melhor. Ele ainda não tá estudando, a gente tem liberdade de ficar acordado até tarde, porque ano que vem ele vai começar a estudar e a rotina vai mudar. Então, por enquanto, essa é a nossa rotina. Eu vou ter mais cuidado por aqui, sabe? E eu já fiquei possessa com ele. Eu falei: não é possível que esse cara teve coragem de falar do meu filho. Sério mesmo, eu já tava ficando nervosa com isso. Aí teve uma outra vez que eu comecei a falar: gente, eu tô começando a me irritar, que era 9 horas da noite, o interfone tocou. Aí eu atendi. Aí ele falou: oi, vizinha, é porque eu tô aqui no escritório trabalhando, que parece que na casa dele tem um escritório, um dos quartos é o escritório. E ele disse assim: eu tô escutando uns barulhos e eu só queria te dizer que são esses barulhos que você tá fazendo nesse exato momento que eu escuto de madrugada.
E o Adam tava brincando pela casa. E assim, eu comecei a cortar. Deu 10 horas da noite, o Adam não corre, não pisa forte, não entra no quarto, já tá tomado banho. Eu comecei a mudar a rotina do meu filho, a minha rotina pra não incomodar o vizinho lá embaixo. Porque, é claro, eu entendo, ele acorda 4h30 da manhã, sabe? Só que tava parecendo que eu tava, uau, pulando, sabe, dentro da casa. E eu não tava, eu já estava me privando, meu irmão já não podia andar, uma das minhas melhores amigas veio passar o final de semana aqui. Então assim, eu já tava ficando irritada. Aí eu virei e falei assim, tá, mas você tá me ligando pra quê? Aí, pelo barulho. Eu falei, sim, mas são 9 horas da noite. Não, mas é porque é esses barulhos que eu escuto depois das 10. Eu falei, mas quando dá 10 horas, a gente corta, entendeu? O fato dele brincar e tudo, não tá fazendo sentido isso. Era isso? É. Falei, mas te acordou? Não me acordou não, é só pra te alertar. Aí eu falei, tá bom. Desliguei o telefone, eu já tava furiosa. Aí eu virei e falei, cara, eu tô cansada desse cara. Esse cara tá ligando, ele liga aqui todos os dias, ele enche meu saco por qualquer barulho, eu tô tomando banho mais cedo por conta dele, eu não abro a porta do meu guarda-roupa depois das 10, eu não entro no meu quarto depois das 10, eu entro no meu quarto devagarzinho quando eu vou dormir, eu tô tendo que tomar banho e vir pra sala pra ficar na sala esperando dar o horário de eu dormir pra não ficar andando dentro do meu quarto, eu tô me privando e ele continua ligando aqui como se a gente estivesse fazendo muito barulho. O meu filho já entendeu, ele já sabe que não pode, porque ele sabe que o vizinho liga. Toda vez que o vizinho ligou, depois eu conversei com o meu filho, expliquei o que estava acontecendo, que não podia pular por conta do horário. Já estava fora da curva, sabe? Eu comecei a ficar muito possessa com isso. Aí meu irmão me deu uma ideia. Por que depois das 10 você não tira o telefone do gancho? Assim, ele não pode te ligar mais. Aí eu falei, mas e se ele vier na minha porta? Ele, não, ele não pode vir na sua porta. Eu falei, nossa, porque eu moro sozinha com uma criança, eu tenho medo, né? Não, fique em paz. Aí eu comecei a tirar o telefone do gancho depois das 10. Falei, pronto, agora ele não pode mais me incomodar e se ele vier na minha porta, eu não vou abrir. Aí, beleza. No terceiro dia, ou seja, eu tirei o telefone do gancho duas noites. No terceiro dia, deu umas 7 horas da noite, era dia 31, Halloween agora. Tava cheio de gente aqui em casa, tava os meus amigos, os adolescentes do condomínio, meu irmão, tava todo mundo aqui em casa, o interfone toca. Eu atendo, é o vizinho me perguntando se a gente podia se encontrar lá embaixo pra conversar. Que ele queria conversar comigo. E eu falei pra ele que não, porque eu tava com visita na minha casa, que a gente poderia, mas em uma outra ocasião, porque ali naquele exato momento eu não ia. Entendeu? Aí eu falei, mas depois a gente pode sim se encontrar lá embaixo. Eu desliguei e fiquei pensando, o que esse cara quer encontrar comigo? Cara, eu tô cansada, não tem mais nada que eu possa fazer, sabe? Aí eu comecei a pensar, se esse cara vier na porta da minha casa, e se esse cara isso, se esse cara aquilo? Aí eu comecei a pensar, sabe? Eu falei, cara, tá errada essa situação, esse cara tá pegando no meu pé, parece até uma implicância, não é normal. Aí, uma das minhas melhores amigas veio pra São Paulo. E o meu irmão também. E a gente foi comemorar o aniversário dele, inclusive lá no Bololô Restaurante, né, do que agrediu a mulher, o MC Rian. Mas meu irmão queria conhecer o restaurante e nós fomos. E a gente voltou de lá, era, sei lá, umas 11h50 da noite quando nós chegamos. E quando a gente chegou, eu já virei, meu irmão já tava aqui, ele já sabia do que tava acontecendo. Eu falei pra minha amiga, ai, devagar, pisa devagar, porque o vizinho e tal. E eu comecei a contar pra ela. E ela, amiga, isso tá errado. Você tá se privando de andar dentro da sua própria casa. Não, amiga, isso não pode acontecer, não. Cara, se a gente tivesse batendo na porta, fazendo barulho escandaloso, ok. Mas agora a gente não entrar no quarto, a gente não abrir uma porta de um quarto. Cara, isso não é normal. E eu abri a porta do guarda-roupa rapidinho pra trocar de roupa, sabe? Era uma sexta-feira. Trocando a roupa do Adam, colocando pijama, a gente escovando o dente. E tudo assim, na ponta do pé, pra não fazer barulho pra ele, sabe? Minha amiga falando que aquilo era absurdo e tal. De repente, pé, a campainha toca do meu apartamento. Aí nós todo mundo olhou um pro outro assim, falou, o que é isso? Todo mundo assim. Aí eu fui, vi pelo buraco da porta, né, e vi que era ele. Aí eu falei, é ele. É ele. Aí a gente ficou, e aí, atende, atende. A minha amiga, não atende não. Aí meu irmão, atende. Aí eu falei, não, e agora o que a gente faz? Aí ele foi, pé, de novo. Aí eu respirei fundo, peguei o meu telefone, coloquei ele dentro da minha bolsa e coloquei pra gravar. Respirei. Falei, vem Luísa, abre comigo. Aí meu irmão pegou e abriu a porta junto comigo. O Adam tava com tanto medo, porque eu já tinha brigado tanto com ele e já tinha falado tanto que o vizinho era perigoso, que o vizinho enchia o saco, tipo pra ele respeitar o vizinho, que quando ele tocou aqui, ele agarrou a minha amiga e ficou com medo, sabe? Aí a minha amiga ficou aqui na sala, eu abri a porta, aí ele, oi vizinha, é porque
eu tô escutando alguns barulhos e eu tentei ligar aqui no interfone, mas parece que seu interfone tá estragado. Eu liguei aqui, era 10h30 e depois era 11h30 e ninguém atendeu, daí parece que tá estragado. Aí meu irmão falou, não, o interfone tá no gancho, porque eu tava na rua, entendeu? Aí eu falei assim, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, eu cheguei... Tem 30 minutos, porque era meia-noite. Gente, ele veio na minha porta 00:30 de roupão. De roupão na porta da minha casa. Aí eu virei pra ele e falei, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, eu consigo te comprovar que eu tava lá no Tatuapé. Eu acabei de chegar, tem 30 minutos que eu cheguei. Então, se você ligou aqui 10h30 e 11h30, eu não estava em casa. E como que ele tava ouvindo barulho ao ponto de ligar aqui 10h30, sendo que nem em casa eu tava? Ponto 1 pra mim, ele tava de implicância. Porque se eu não tava em casa, por que ele tava ligando aqui? Que barulho é esse que ele tava ouvindo? Entendeu? Aí eu falei, eu cheguei, tem 30 minutos. Agora, aí eu comecei a esculachar. O senhor vir na minha porta, 00:30, de roupão, pra falar pra mim que eu tô fazendo barulho, sendo que eu não estou fazendo barulho. Olha, eu tenho testemunhas, e eu usei a palavra testemunhas, que o nosso histórico de suas ligações de reclamação pro meu apartamento é de mês. E todo mundo que passa dentro da minha casa, como por exemplo, aí eu falei, meu irmão, a minha amiga, uma outra amiga que passou uma semana aqui comigo, todo mundo que pisa dentro desse apartamento sabe que passou, deu 10 horas da noite, não entra no meu quarto, todo mundo se priva, ninguém pode andar dentro do meu quarto, ninguém pode abrir uma porta de um guarda-roupa meu, ninguém pode usar o meu banheiro do meu quarto pra não te incomodar. Todo mundo aqui acha isso um absurdo. E aí você vem na porta da minha casa, sendo que eu acabei de chegar, eu tenho que trocar de roupa, eu acabei de abrir a porta do meu guarda-roupa pra colocar um pijama. As suas reclamações, pra mim, tá passando do limite, porque fica parecendo... Aí eu comecei a pular, sabe? Fica parecendo que eu tô fazendo isso aqui, ó, bom, pra te incomodar e pra te atrapalhar. E eu não tô fazendo nada disso. O senhor ligou aqui falando que queria conversar comigo lá embaixo, e pra mim... A gente conversar tem que ter um intermediário. Ou a gente tem que chamar o proprietário do meu apartamento, ou a gente tem que chamar o síndico do prédio, ou a gente tem que chamar um advogado. Alguém a gente tem que chamar para poder intervir a nossa conversa, porque eu tô com medo do senhor. Eu não abriria a porta se eu tivesse sozinha com meu filho aqui. Eu tô abrindo a porta porque eu tô com meu irmão e tô com a minha amiga, senão eu não ia abrir. Porque olha as condições que você vem na minha porta essa hora. Meia-noite, era 00:37 já, né? Porque realmente eu olhei no relógio. Eu falei, você vem na minha porta? Ele, não, é porque a vizinha, a mulher que morava antigamente no seu apartamento, ela tinha filho, tinha cachorro e não fazia esse barulho todo. Eu falei, ótimo, é mais um motivo pra gente chamar o proprietário do apartamento. Talvez ele mudou o chão, ele colocou o armário embutido, a parede ficou mais sensível, mas sinceramente, a gente precisa chamar uma pessoa pra eu ir dentro do seu apartamento e meu irmão vai ficar aqui e meu irmão vai abrir e fechar a porta do meu quarto, ele vai abrir e fechar o meu guarda-roupa, ele vai abrir e fechar minha gaveta pra eu entender qual que é o barulho que o senhor escuta e qual que é a intensidade do barulho que o senhor escuta pra eu poder tentar te ajudar, porque eu não suporto mais. Eu não ando dentro da minha casa, as pessoas não andam mais aqui dentro, qualquer barulho que eu faço o senhor me liga e sinceramente, o senhor ter falado até da criação do meu filho pra mim foi um absurdo. Aí ele falou assim, não, pelo amor de Deus, eu não queria falar, eu não queria te ofender com a criação dele, eu só tava falando que talvez você podia gastar a energia dele. Eu falei, eu gasto a energia dele, o senhor não sabe da minha rotina, o senhor não sabe como que as coisas funcionam, o senhor não tem direito. Entendeu? E se fosse o bebê recém-nascido aqui? Como é que ia ser? Eu ter que ficar levantando e abrindo guarda-roupa, fechando guarda-roupa pra trocar menino. Aí ele fez assim, sabe? Eu falei, e já que o senhor tá falando isso, a gente tem que resolver porque eu não suporto mais o senhor me incomodar. Aí ele começou a falar assim, não, é porque eu te entendo, teve um dia, olha que bizarro. Fiquei passada. Ele falou, não, até porque eu escuto mesmo barulhos. Teve um dia que eu tava escutando um barulho tão estrondoso que aí eu vim aqui na porta, aí eu escutei, mas eu vi que não tava saindo nada do seu apartamento. Aí eu pensei, meu Deus, o cara colocou a orelha na minha porta pra saber se eu tava fazendo barulho aqui dentro pra ligar pra mim. Entendeu? Aí ele disse, não, mas eu não vi barulho nenhum vindo do seu apartamento. Aí eu decidi ir lá no nono. E aí eu vi que a revoada estava acontecendo no apartamento lá de cima. Aí eu desci e liguei pra eles, pedindo pra eles fazerem silêncio. Falei, cara, o cara mora no 7º, eu moro no 8º e ele ligou no 9º pra reclamar de barulho. Cara, isso é um absurdo, sabe? Tipo, aí ele começou a falar também que a antiga moradora daqui, aí eu já achei assim, ué, tá, mais uma coisa que tá errada. Tinha 4 gatos e aí ela começou a colocar o gato pra dormir dentro do guarda-roupa pro gato não fazer barulho na casa, sabe? E eu comecei a falar, essa história tá ficando cada vez pior. Que cara estranho, sabe? Aí ele virou e falou assim que
que a mulher conseguiu colocar caixas pro gato dormir, não sei o que. Eu falei, pois é, moço, mas aqui eu tô fazendo o possível e o impossível. Eu já tô cansada de você ligar no meu apartamento. Eu já não vivo, parece que eu tô morando com você, parece que eu moro dentro do seu apartamento. Eu não tenho liberdade pra andar dentro da minha casa, porque eu fico... Claro, eu me preocupo com você, acordar 4h30, eu te entendo, mas tá passando do limite. Eu não suporto mais você me ligar. Sinceramente, senhor, se eu escutar, eu falei, a gente precisa de resolver esse assunto, a gente precisa, porque eu não quero te incomodar e eu não quero mais que o senhor me incomode, porque eu juro pro senhor que se o senhor ligou mais uma vez na minha casa reclamando de barulho, sem eu ter feito barulho, eu sou capaz de te ofender. Eu sou capaz de partir pra falta de educação, porque eu não tô aguentando mais ser educada com você, entendeu? E aí eu falei, e outra coisa, já que o senhor me ofendeu falando da criação do meu filho, o senhor vai me desculpar se se sentir ofendido, mas o senhor precisa começar a tomar melatonina, maracujina, colocar um tampão no seu ouvido, um tampão no seu olho, porque pelo que o senhor tá me contando, você se incomoda com o barulho da sociedade. Então, é meio estressante, né? Você ficar brigando com a sociedade em troca de silêncio. Acho mais fácil o senhor tentar se silenciar no ouvido do que tentar silenciar um prédio inteiro, porque o senhor não vai conseguir calar todo mundo, entendeu? Cada um tem sua rotina, tem seu horário, tem sua forma de ser, tem sua forma de se movimentar e realmente tá muito difícil de lidar. Aí ele, não, não precisamos chamar ninguém, não. Eu falei, precisa sim. Aí ele, não, é porque o síndico não vai resolver. Eu falei, mas o síndico é o dono da imobiliária que alugou aqui pra mim. Então, a gente vai chamar ele. Aí ele fez assim, não, não precisa não. Aí eu fiquei pensando, por que ele não quer chamar uma pessoa pra intervir na nossa conversa? Aí ele, não, não, não precisa não, ó, você vai me desculpar, eu entendi. Eu falei, você entendeu? Eu também entendi, eu tô fazendo a minha parte, você faz a sua parte, a gente precisa chamar uma pessoa pra gente entender o que que aconteceu e não acontecer mais isso. Ele, não, tá bom então, obrigada, viu? Desculpa. E foi embora. E eu fiquei, meu Deus, que bizarro. Aí beleza, né? Ficamos todo mundo passado, fomos dormir. No outro dia, era umas 11 horas da manhã, meu interfone toca. Era ele de novo. Só que dessa vez ele veio com a torta. Metade uva, metade laranja, comprada numa padaria, ela tava lacrada, assim, porque eu fiquei pensando, vai que esse cara colocou veneno. Vai que esse cara colocou veneno na torta, né? Aí ele, oi, eu vim pedir desculpa por ontem, por ter falado mal, por ter falado da criação do seu filho, por ter vindo aqui 00h30 e por ter vindo de roupão na sua porta, foi muito desrespeitoso da minha parte. E me deu a torta. Eu olhei assim, tá, né? Você quer um pedaço? Ele, não. Eu falei, Peguei a torta, passei pra dentro e a gente viu que ela tava lacrada, que ela foi comprada numa padaria mesmo. E aí eu falei, bom, vamos comer, né? Comemos, ninguém morreu, deu tudo certo. E o vizinho nunca mais bateu na minha porta, ele nunca mais veio aqui e também nunca mais o interfone tocou. Mas também tem uma semana que isso aconteceu, é extremamente recente, né? Mas eu continuo tomando cuidado pra andar, pra não acordar ele. Mas dessa vez, se eu quiser abrir o meu guarda-roupa, eu vou abrir com cuidado, claro. Se eu precisar de pegar uma coisa, eu vou pegar. Porque eu tava me privando ao nível de pegar o pijama, a roupa, tomar banho antes das 10 horas para não ter que abrir meu guarda-roupa, para ele não ter que ligar aqui. Dessa vez eu falei, eu não vou mudar a minha rotina por conta de ninguém, entendeu? Eu vou apenas fazer a minha parte de não ficar fazendo barulho, que é uma coisa que eu já não fazia, pra não incomodar ele, porque sinceramente não quero mais ser incomodada. E de fato, eu não fui mais incomodada. Muitas pessoas dizem que de pouco a pouco ele foi vendo que eu ficava, tá bom, tá bom, tá bom, e ele tava me coagindo. Ele me coagia a um ponto em que eu acho que ele percebeu que eu não ia ter coragem de enfrentar ele, sabe? Que eu ia acabar abaixando a guarda pra ele, ainda mais que eu sou mulher, ele é homem, talvez ele pensou assim, eu vou, né, pegar no pé dessa menina. Mas eu acabei sendo bem firme com ele, bem dura com ele, usei as pessoas que estavam na minha casa como testemunhas, filmei o que estava acontecendo e deixei muito claro pra ele que a gente precisava de alguém para intervir nisso, porque eu não ia mais aceitar essa situação e ele viu que eu não sou qualquer pessoa, que ele pode simplesmente vir aqui na porta da minha casa, fazer o que quiser, falar o que quiser e mandar na minha rotina, no meu horário e principalmente na rotina do meu filho. E é isso, né, gente? Graças a Deus, não ligou mais. Mais um problema de vizinhança, Senhor. Será que eternamente vai ser assim? Por que a gente tem problema, né? Onde a gente vai? Você já teve problema também com vizinhos, com condôminos, com síndico? Me manda a sua história no storiascanaldiadepaula@gmail.com. Curta, comente, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.